Essa adaga de prata era obviamente um artefato mágico, e até tinha um brilho ameaçador e prateado na lâmina. O feitiço de defesa inata de Wade imediatamente se materializou em uma armadura de videiras para protegê-lo, mas ele ainda estava perfurado pela adaga branca prateada. Por mais que Wade não se resignasse a seu destino, ele caiu no chão, tingindo a área em uma poça de vermelho. As tábuas amarelas marrons se contorceram, finalmente se transformando na forma de uma figura negra. Vocês só perceberam as mudanças que eu, Thousand Faces, fiz, mas você esqueceu que a escuridão pode se transformar em uma sombra e se prender a qualquer objeto. Wade ficou gravemente ferido e não restava muita força espiritual ou poder mágico. Então, naturalmente, as trepadeiras que prendiam o Mil Faces tinham diminuído. Mil Faces massageou seu pulso enquanto ele sorria e de repente, um arco de luz vermelha atravessou seu pescoço, fazendo com que o sangue saísse de sua garganta. É uma pena que você também tenha nos subestimado do Forces Garden Pool, membro do Forces Corps, que parecia ser um líder de equipe. Recuperou sua espada vermelho sangue e apontou para o local onde a sombra estava. Com outro lampejo de luz vermelha, a prisão espinhosa apareceu mais uma vez, rodeando Wade. Não só a prisão de espinhos poderia ser usada para capturar e matar inimigos, mas também era usada como uma forma de barreira para os aliados. Proteja o Senhor. Deixe-o para mim. Este líder de equipe exclamou. Pouco depois, 4 longas sombras vermelho sangue perfuraram o céu, aparecendo do lado de fora da prisão de espinhos. Mil Faces morreu assim mesmo. Shadow olhou em volta, incrédula. De acordo com a confusão atual no escritório, muitos magos perderam a capacidade de se mover depois daquela bomba de alta energia. No entanto, com a proteção de suas armaduras vermelhas inatas, os membros do Forces Corps não receberam ferimentos graves. Eles já haviam se movido e bloqueado completamente a rota de fuga de Shadow. Droga! 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 Shadow constantemente examinou seu entorno e rugiu de raiva. Desprezível! Eu fui enganado. O que aconteceu com o apoio que a organização me prometeu? Cadê? Com base nessa situação, parecia que as Mil Mãos Intrometidas haviam emitido missões, mas ocultavam muitas informações importantes. Eles provavelmente também prometeram algumas falsas recompensas. HMPH. Eles são verdadeiramente magos negros. Quando se trata desse tipo de situação, eles só se importam com eles mesmos. O líder do Forces Corps bufou e apontou para o local com o selo. A equipe 2 é para proteger essa área. Não deixe ninguém entrar lá. Um pequeno grupo do corpo das 4 estações imediatamente correu para a formação de feitiços e um círculo vermelho de luz se iluminou novamente. O líder acenou com sua espada longa vermelho sangue, apontando para Shadow. Você me deixa com raiva. Nos 50 anos em que venho realizando missões, é a primeira vez que meu alvo é ferido. Você está pronto para pagar o preço? Partículas de energia brilhavam constantemente ao redor de seu corpo como uma formidável força espiritual que emanava de seu corpo e envolvia Shadow. Seu olhar era especialmente agudo, como se estivesse encarando a presa que ele havia se instalado, o que fez com que Shadow estremecesse de medo. Espere, espere. Podemos discutir isso. Eu conheço muitas informações sobre as Mil Mãos Intrometidas. Nós podemos trabalhar juntos. Shadow gritou palavras insinceras que atraíram a atenção, uma camada de magia tão fina que era quase invisível cintilando sob seus pés. Seu corpo se transformou em uma faixa negra, basicamente ultrapassando os limites do que o olho nu podia ver. Em um instante, ele saiu do círculo dos magos do Forces Corps que o haviam prendido dentro de si. Shadow cintilou algumas vezes e se separou em algumas sombras negras de aparência semelhante que se espalharam em várias direções. Em resposta a isso, o líder da equipe apenas riu condescendente e ferozmente, sua espada longa vermelho sangue em uma tábua de madeira na frente dele.
Ondulações que eram como as ondas do oceano se estendiam por toda a área. Uma figura humana marrom surgiu das ondas rumo ao líder, rapidamente chegou antes de Shadow. Sua espada longa vermelho como sangue cortando e formando um arco brilhante caixa a armadura transparente e pingente no peito de Shadow quebrou bem desse jeito. A espada longa, em seguida, cortou implacavelmente em seu peito, derramando sangue fresco em todos os lugares. Shadow caiu pesadamente e o líder do Force Azons Corp se aproximou. Com o pé direito, vestido com um sapato de metal, pisou no peito de Shadow. Corre! Por que você está correndo, caixa? Caixa! Caixa Tine, e ainda piercing, sons de ossos quebrando foi ouvido no peito de Shadow. Grandes quantidades de espuma e sangue saíam do canto da boca de Shadow como se quisesse dizer alguma coisa. Aquela rodada de intensa batalha aconteceu tão rapidamente. Em quase 10 segundos, tudo isso aconteceu, e os magos que caíram não conseguiram reagir. Neste ponto, a fraca névoa negra ainda tinha que se dispersar completamente. Espere. Não. O líder que estava pisando no peito de Sombra de repente se virou, sua expressão mudando para uma de alarme e raiva. Então, ele simplesmente desistiu de Shadow e correu para a frente da formação de magia de selo. Restrição de sangue. As mãos grandes do líder agarraram-se no ar. Pouco depois, uma figura humana verde clara foi arrancada do ar. Esta figura era muito esbelta e pequena. Era como uma criança, com uma névoa verde em torno dela. Ei, que sentidos aguçados! Parece que você está a apenas um passo de se tornar um pico de classificação. Um magos. A pessoa em volta em verde elogiou com a voz de um menino. Pac, pac, pac. Um monte de bolas de cristal que brilhavam com a luz foram jogadas para fora. Batida. Batida. Crash. Explosões intensas soaram na frente do líder, uma após a outra, as imensas ondas de choque fazendo com que ele recuasse. Névoa verde se juntou e se transformou em um líquido pegajoso, aderido ao corpo do líder como supercola. Tenha cuidado. O alvo deles sempre foi a formação de feitiços de selamento. Esse líder havia sido pego pelo fluido pegajoso e só podia gritar. Ei, é tarde demais. O garotinho dentro da névoa transformou-se em uma aparição, na qual a formação de feitiço espinhoso vermelho não teve efeito. Ele correu para o interior da formação de feitiço espinhoso, grandes quantidades de névoa verde emitindo de seu corpo estrondo. 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 Os 4 membros do corpo Force Azons, encarregados da defesa, caíram no chão, com cogumelos verdes e manchas crescendo em seus rostos. Que bando de idiotas! Isso não me deixa outra escolha senão agir sozinho. Enquanto falava, seus movimentos foram rápidos, e ele pegou um cristal vermelho que era exatamente o mesmo que Leilin, pressionando para o coração da formação de magia. Este foi um projeto de magia autodestrutivo que combinava completamente com a formação da magia. No momento em que foi ativado, toda a formação de feitiços se destruiria, junto com o corpo de consciência ao qual estava ligado. No momento em que o corpo central da consciência se autodestruiu, o portão de platina que era a entrada para o plano secreto entraria em colapso. A situação se tornou extremamente terrível. Os olhos do garoto estavam brilhando de excitação. Ele já podia imaginar a destruição da entrada do avião secreto e a imagem das expressões confusas e exasperadas do mage. Peguei vocês neste momento. Uma mão que parecia jade branca emergiu do ar e agarrou a mão do menino, a névoa negra formando uma piton que esmagou o cristal vermelho em pó. Leilin dissipou Shadow Stealth e rapidamente agarrou o garoto. No momento em que a mão dele tocou o garotinho, a palma de Leilin explodiu em chamas carmesim, queimando a névoa verde até desaparecer e revelando um mago que parecia um menino. Você, ele apontou para Leilin, preparando-se para dizer algo em sua raiva. Mas por que Leilin lhe daria a chance de fazer isso? Várias cobras vermelho sangue rapidamente se contorciam nos orifícios do menino, selando assim seu mar de consciência e capacidade de se mover.
Lei Lin ainda estava se disfarçando de Bloodrogue. Tudo que os outros reis magos viram foi alguém com um manto carmesim, emitindo uma aura maligna quando ele apareceu do nada e rapidamente cuidou do menino. Depois de saquear o centro de intercâmbio de pontos de mérito, Lei Lin voltou para o escritório de Reynold e ficou esperando por lá. Depois de esperar até que Wade e os Thousand Faces sorrateiros chegassem, Lei Lin teve uma ideia e usou o Shadow Stealth. Como uma serpente esperando por uma emboscada, ele esperou pacientemente que sua presa viesse bater. Depois de ver Thousand Faces morto, Shadow gravemente ferido, e THAT não Libras do Force Azons Corpus foi desviada, o garotinho não Libras o conseguiu mais esperar, aceitou uma chance e agiu. Lei Lin fizera uso do êxtase e do espanto que o garoto sentira enquanto ele estava prestes a se sair bem. Este método de usar oportunidades em batalha pode ser considerado clássico. Se não fosse pelo AI a ajuda de Chip em simulações da operação, Lei Lin não teria sido capaz de derrubar o menino tão facilmente. Eu não esperava que você estivesse tão bem escondido. Lei Lin segurou a parte de trás do colarinho do menino, segurando o corpo frágil e pequeno com a mão como se estivesse segurando sua bagagem. Enquanto Lei Lin selava a boca do menino, ele ainda não conseguia falar, e só podia olhar duramente para Lei Lin, como se estivesse desejando que ele pudesse cortá-lo em pedaços. Este rapaz era evidentemente o membro das 1000 mãos intrometidas que ameaçaram Lei Lin enquanto ele estava a caminho do Jardim das 4 Estações. Naquela época, ele não era nem mesmo um mago semi-convertido e quase matou Lei Lin, assim como causou a perda de um artefato mágico. Mas agora, Lei Lin calculou o garotinho. Das ondas de energia que emanam de seu corpo, naquele curto período de tempo, o menino não só passou pelo gargalo de ser um mago semi-convertido, mas avançou até que estava a um passo de se tornar um pico magus. Esta taxa de melhoria foi algo que fez até mesmo Lei Lin, que teve a ajuda do AI-Chip, ofegou em admiração. Bloodrogue é o desonesto de sangue de 1000 mãos intrometidas. Porque ele parou seu próprio camarada. O líder do Force Azons Corpus estava se lavando com água benta branca leitosa, finalmente lavando todo o líquido verde repugnante. Com confusão em seus olhos, ele se aproximou e resolutamente parou diante de Lei Lin, bloqueando assim o caminho.